Desde criança eu gosto de ciência. É algo que veio desde o começo. Sempre gostei de todas as áreas de ciência. Não tem até nem tem uma distinção exata não, da área. Tanto que foi difícil escolher biologia porque outras áreas me interessavam também. E como é que era isso? Como é que isso, na prática, assim, como é que era televisão, era no jardim, era nos bichos? São livros, Monteiro Lobato acho que fez um papel aí, professores, televisão, filme, programas TV, séries, Perdido no Espaço, Star Trek, tiveram uma certa influência. Formei em Biologia em 81, eu tentei trabalhar em Ecologia e acabou não dando certo, e eu vim fazer a graduação em Meteorologia. Na época era Meteorologia ainda. E alguns 2, 3 anos depois que eu estava aqui dentro da graduação da Meteorologia, eu comecei a fazer mestrado em Botânica, numa área que foi interdisciplinar entre a Botânica e a Meteorologia, como professor daqui da Meteorologia. A graduação da Meteorologia eu não terminei, praticamente fiz toda, não terminei porque acabou o mestrado, acabou a bolsa, e eu fui contratado. Eu fui jubilado antes de ser contratado. Eu quase virei docente e discente simultaneamente. Porque eu já tinha mestrado, então eu fui contratado aqui no Departamento de Ciências Atmosféricas. Como eu já tinha feito praticamente toda a graduação, e eu já comecei a dar aula de biometeorologia em 91, antes de defender o meu mestrado e antes de terminar a meteorologia. Então, praticamente, em 93 eu fui contratado aqui. Eu terminei o mestrado em 91 e em 93 fui contratado. Eu dei aula um pouco em escola pública, nível básico, e aí larguei a aula, quando eu entrei aqui, larguei a aula, fiquei professor do Departamento de Meteorologia, na época, que agora é Ciências Atmosféricas, e desde 91 ensino biometeorologia. E exatamente o que se aprende em biometeorologia? Biometeorologia é a interface entre a biologia e a meteorologia, como o nome já diz. É tudo o que da atmosfera que envolve os seres vivos, como é a troca de balanço de energia, a troca de balanço de massa, seria não aplicada no ser humano, seria a biometeorologia humana, a troca de calor, por exemplo, entre eu e o ambiente. Se está frio, como é que o meu corpo reage, se está quente, como é que o meu corpo reage, quais mudanças da atmosfera geram mudanças no meu corpo, entradas de frente fria, entradas de massa de ar frio, como é que o corpo reage a isto, e as roupas, ligado muito ao conforto térmico, que a arquitetura lida um pouco também. A medicina é uma interface entre a meteorologia, a arquitetura, a medicina e a biologia. E no caso da ecologia, como é que ecologia, por exemplo, migrações? Tipo? Sim, tem. Isso aí é a biometeorologia animal. Migrações, plantas e animais que nós cultivamos e criamos também tem essa interface. Então, como é o impacto nas mudanças do clima, por exemplo, na agricultura, na pecuária, ou na própria zoologia como um todo, da botânica como um todo. Além da parte da outras partes também, mais a gente considera exóticas, biometeorologia espacial, que é como os seres humanos e animais e plantas sobrevivem em naves espaciais, em outros ambientes, em outros planetas. O professor que me orientou para estudar mestrado na botânica, ele veio com a proposta em 93 para fazer doutorado aqui, quando eu já era professor aqui. E o doutorado é em área mais química, tem uma área mais ligada à distribuição de gotas, chuva e a química. Tem um impacto na biologia também, mas era ligada mais à modelagem de física de nuvens com aplicações em química da atmosfera. E no momento você está desenvolvendo alguma pesquisa, você está com algum trabalho específico? Sim, no momento eu tenho um projeto temático que eu considero dentro do escopo da biometeorologia, que é ligado aos bioaerossóis. São bactérias e fungos, basicamente, que são nucleantes de gelo. Esse tem um link também com o meu doutorado. Eles mudam o estado da água do líquido para o gelo na atmosfera. Essas bactérias e fungos, esporos de fungos.
Esse projeto ele tem examinar a existência dessas bactérias e fungos nucleantes de gelo na atmosfera como um todo. No planeta, a gente sabe vários lugares do planeta que tem. Aqui no Brasil é uma incógnita, não sabemos direito. Então, nós nunca especulamos quais são os fungos e bactérias que nucleiam o gelo aqui na nossa região. E a fazenda do professor Pedro é de café. O café aparentemente tem nucleantes de gelo na própria folha do café. E isto levou à inclusão desse temático, né, existência temático, examinando quais são esses nucleantes de gelo presentes no café e presentes na atmosfera, porque eles sobem na atmosfera e pode mudar o estado de líquido para sólido dentro da nuvem, e ao a nuvem pode gerar granizo, o que destrói o próprio café. Então tem um impacto na agricultura. Na região, tem muito granizo na região, na fazenda do professor Pedro não tem, mas na redondeza ali tem muito, ali e no Paraná, são dois focos do meu projeto temático. E o balão ajuda a medir que fungos e bactérias estão em cima, qual a concentração deles numa região da atmosfera que a gente chama de camada limite, que é abaixo de 2 km, se estão presentes aí, e o que poderia ajudar a formar o gelo na nuvem. E depois tem a modelagem numérica em cima uma vez que tem esses dados, ele já vai input para modelos meteorológicos de física de nuvens para recriar a nuvem mais fielmente em relação à realidade, e nós não sabemos realmente como ela funciona. Nós temos coletores de granizo para onde caiu, né? Uma rede bastante grande que vai ser colocada no Minas Gerais, já tem no Paraná, de mais de 300 pontos, para ver onde é que caiu granizo, para comparar com os modelos meteorológicos de física de nuvens. E usando o input e essas bactérias e fungos que o balão ajuda a descobrir. Por que o balão? Porque o balão com gente. Porque toda meteorologia usa balão sem gente. Ela coleta bactérias e fungos subindo. O problema é que coletar bactéria e fungos subindo na atmosfera nunca é tão o ser humano é sempre o ser humano. Você tem um aparelho que você consegue desligar e ligar ele de uma forma muito mais flexível do que usar isso num balão atmosférico. E a perda do balão atmosférico é muito grande. Então o balão, a gente fala de man-made, com um ser humano dentro, é muito melhor. Dado no mundo que existem chefes de Estado que não acreditam muito em ciência, eu acho que é importante ficar batendo na tecla, né? Que a ciência não é... Em primeiro lugar, a ciência não é verdade absoluta. A gente tem tendências de se a resposta é essa, provavelmente a resposta é aquela. E os políticos gostam de verdades absolutas, né? E religioso pior ainda. E isso é um problema, você tem que mostrar que existe diferença entre a ciência e a religião, e a ciência ajuda a nortear políticas públicas. Porque, por exemplo, a gente sabe que essa bactéria nucleante de gelo, ela está presente em um quantidade bastante grande de ecossistemas, e ela afeta a distribuição das nuvens como o tamanho das nuvens. E a nuvem é um fator de equilíbrio muito grande do clima da Terra, que está se alterando, e nós não sabemos exatamente como é o impacto disso, é uma incógnita no mundo todo. A gente sabe, inclusive, que esses estudos no hemisfério norte parece, em latitudes mais altas, essa bactéria tem um impacto maior. Mas a gente não sabe qual é o impacto dela aqui, nos trópicos. Dá muitas mais respostas que isso, né? Esse é apenas um resumo. Eu recomendo, se você gosta de ciência, procure primeiro qual ciência que você gosta mais. E preste vestibular, faça, mas não pense que vai ganhar muito dinheiro, não vai. Existe algum cientista que ganha dinheiro? Existe, não é todo mundo que fica pobre, mas não é algo que dê muito recurso, né? Mas assim, o prazer de você ter uma descoberta que vai ter um impacto é bastante grande. Por exemplo, eu lido com uma ciência que essa tem uma aplicação que ficou bem clara. A outra área que eu trabalho é a biometeorologia humana, que é ligada ao tempo e o conforto e saúde. E a saúde, assim, doenças, com relação com as doenças. Isso tem um impacto social muito grande. Então, você sabe que, por exemplo, que eu aviso sempre a mídia, inclusive eu tenho contato com a Maju, avisando que, primeiro, a umidade aqui em São Paulo é muito alta. Não obedeça o que os médicos falam, que umedeça as casas nossas. Nossas casas são muito úmidas.
tire o umidificador. Se quiser para usar alguma coisa, use o desumidificador. Então esse é um recado que eu dou. Esse é um recado, quer dizer, é uma descoberta que eu tive na minha ciência que eu propago ela o máximo possível na mídia.